Velma, o novo desenho do Scooby-Doo para adultos, que ficou polêmico justamente por não ter o Scooby-Doo. O que é um pouco irônico, porque o desenho original do Scooby-Doo se chamava Scooby-Doo, cadê você? E agora com o novo desenho da Velma, você fica exatamente com esse sentimento que Salsicha tinha na abertura do desenho. Scooby-Doo, cadê você? E assim, ó, o desenho da Velma até pode não ter o Scooby-Doo, mas aqui no canal tem Scooby-Doo. O Scooby vai ficar vendo com a gente. Mas enfim, não tem Scooby-Doo, mas tem o resto da gangue do Scooby. A Velma, que é a protagonista, a Daphne, o Fred e o Salsicha, que nesse desenho não se chama exatamente Salsicha, e sim Norville, que na verdade, pra quem não sabe, é o nome real do Salsicha, porque Salsicha é apenas um apelido. E bem, o desenho é pra adultos e ele tem aquelas piadas de desenhos adultos. Tem violência, tem sangue, tem piada meta. Eles pegam clichês narrativos de séries de televisão e tentam fazer uma subversão de expectativa pra fazer uma piada em cima disso. E assim, ó, eu não vou tentar esconder de vocês. O desenho é ruim, não tem muito o que fazer, o desenho é ruim com os diálogos que tem e principalmente por causa das piadas. As piadas não funcionam. E todo mundo aí já viu a nota do Rotten Tomatoes, do Audience Score, porque assim, ó, pra você tentar minimamente gostar do desenho, você tem que ignorar que são personagens do Scooby-Doo. Só que assim, ó, eu também quero fazer uma análise justa. Eu quero olhar pros pontos positivos e pros pontos negativos, ignorando o fato que é um desenho de Scooby-Doo, como se fosse um desenho com personagens completamente novos. Se fosse assim, será que talvez ele ficasse bom? E o desenho é basicamente um mistério que a Velma vai tentar resolver ao longo dos 10 episódios, enquanto que lentamente ela vai formar a turma do Scooby. Só que, claro, sem o Scooby. Quer dizer, a princípio não tem o Scooby, daqui a pouco aparece, mas eu acho que não vai aparecer, não. Eu tenho a sensação que a Warner não liberou o Scooby-Doo pra aparecer num desenho que tem piadas adultas. Essa é a minha sensação. E eu também desconfio que esse seja um dos motivos deles não chamarem o Salsicha de Salsicha. Sabe, porque a Warner não quer vincular esse humor adulto, ácido, estilo Rick and Morty, com esses personagens tão infantis, né, que é o Scooby-Doo e o Salsicha. Sabe, pra tentar evitar problemas lá nos Estados Unidos. Porque sempre tem essas polêmicas desnecessárias. E na teoria, fazer um desenho adulto do Scooby-Doo que tem piadas meta e eles ficam resolvendo um mistério, parece realmente ser uma boa ideia. Eu não vejo nada de errado na concepção do desenho. Porque lá nos anos 2000, quando passava a série do Harvey o Advogado, ou quando a gente tinha aquelas sketches do Frango Robô, sempre tinha uma coisa meio adulta com personagens da Hanna-Barbera, e eu acho que isso ficou um pouco no imaginário das pessoas de querer ver esses personagens da Hanna-Barbera em situações mais adultas. É por isso que surgiram ao longo da história HQs dos Flintstones, que é super adulta, e surgiu aquela HQ massa velho do Scooby-Doo, que ele caça zumbis num futuro pós-apocalíptico. É como se fosse um filme de Scooby-Doo dirigido pelo Zack Snyder. Então assim, ó, personagens infantis da Hanna-Barbera em situações adultas já é uma coisa um tanto quanto batida, sabe? A gente já viu bastante isso. E o Scooby-Doo, por ser a franquia mais conhecida da Hanna-Barbera e a que sobreviveu ao longo do tempo, pela sua qualidade, pelos seus personagens, pelo seu estilo, pelo seu humor, eu acho que seria inevitável ter uma adaptação adulta do Scooby-Doo. Uma hora iria ter. Só é uma pena que não é exatamente o que eu sempre sonhei. Porque assim, ó, eu imaginava a turma do Scooby resolvendo mistérios, né, como normalmente é nos episódios, só que daí você estaria num cenário onde, sei lá, alguma pessoa poderia morrer de verdade, ou envolveria uma comédia um pouco mais ácida envolvendo o gênero do Scooby-Doo, só que o que no final surgiu é o desenho da Velma. Só que tem muito pouco de Scooby-Doo nele. Tem um mistério, tem a Velma, tem o Salsicha, tem a Daphne, tem o Fred, mas mesmo esses personagens, eles não parecem tanto assim com os personagens originais. Então o que vai definir mesmo se você pode gostar desse desenho ou não, é realmente o quanto que você consegue separar Scooby-Doo clássico do Scooby-Doo da Velma. Sabe quando a CW fez o Riverdale dela? E transformou aquela HQ da arte em uma trama adolescente com mistérios para ser resolvidos? Cara, parece muito com Velma. Os personagens estão ali, você até consegue ver uma característica ou outra dos personagens clássicos, mas essencialmente eles são outros personagens, e o que no final vai definir boa parte da sua experiência é o quanto que você tolera os personagens do Scooby-Doo diferentes. Por exemplo, a Velma. A Velma é o melhor personagem do desenho nesses 2 primeiros episódios. Ela tem esse negócio de querer resolver o mistério, mas tem um pequeno twist de que ela tem ataques de ansiedade na hora de querer resolver o mistério por conta de um passado problemático envolvendo a mãe dela. Só que nos restantes do momento da Velma, ela tá sempre fazendo um comentário sarcástico, mal-humorado, o tempo todo. E o problema é que as intervenções que ela dá são muito chatos e não são engraçados. Então a Velma acaba tendo a melhor coisa do desenho, mas também tem a pior.
Uma coisa que eu acho que ajudou pra mim foi assistir o desenho dublado. É só um garotinho assustado que tá querendo a nossa amizade. O papai falou que não tem dinheiro nem pra comprar outro casaco pra mim. Eita! Porque a dublagem tá com as vozes atuais da turma do Scooby. E isso ajuda um pouco a assimilar que são eles ali. Só que daí, mesmo eu, que aceita esses personagens serem bem diferentes, eu não gosto muito dos outros personagens. Por exemplo, o Fred. Não gostei do Fred. Porque o Fred é retratado no desenho como o cara rico, que é mimado e que se acha o tal dentro do colégio dele. Só que ao mesmo tempo ele esconde um grande segredo da família dele. E o Fred é um personagem que depende muito do humor nesse desenho e boa parte das piadas envolvendo o Fred não funcionam. Aliás, o humor do desenho eu já chego lá. E é isso que acaba dificultando muito eu me aproximar do Fred e tentar minimamente gostar do Fred, porque eu não rio das piadas. Ele não lembra nem um pouco o Fred que eu gosto do desenho clássico, ou mesmo o Fred do Mistério S.A., que é o melhor Fred que a gente já teve em qualquer animação do Scooby-Doo. Por causa disso, eu não consigo aproveitar esse personagem, mesmo com ele desassociado completamente do Fred clássico. E a Daphne e o Salsicha também não ajudam. E é aí que a gente chega nesse problema da série. Mesmo que você consiga desassociar Scooby-Doo com esse novo desenho da Velma, ele ainda não é tão bom como ele poderia ser. E, cara, isso tem muito a ver com o humor do desenho. Tem algumas piadas e alguns momentos no desenho que simplesmente não desceram pra mim. E é isso sim que me dá raiva, não é o fato de não parecer com Scooby-Doo. Ou melhor, tem uma outra piada ali que funciona, mas, tipo, a maioria não funciona. Porque os diálogos dos personagens só tem um tipo, o da referência meta. E com isso, o texto, os diálogos, as piadas, tudo, tipo, puxa muito pra baixo. Porque no final tem muita linguagem de internet. E isso, infelizmente, prejudica e data muito esse desenho, sabe? Ele parece que já nasce datado. E é realmente uma pena porque, cara, eu gostei demais da Velma. Desse arco que eles construíram de que ela quer resolver um mistério pra ajudar o pai dela, pra ajudar o Fred. Mas ao mesmo tempo ela tem esse trauma de infância envolvendo o mistério por causa da mãe. E aí ela tem esses ataques de ansiedade que quando o desenho entra no modo de ataque de ansiedade dela, cara, o desenho vira um outro desenho. A qualidade do desenho fica muito melhor. A animação fica muito boa. Aliás, a qualidade da animação é boa do desenho. Os cenários são bonitos e cheios de referências da franquia do Scooby-Doo. Tem cartazes dos monstros. Quando o Salsicha entra na live dele, tem os nomes ali de outros personagens clássicos do Scooby-Doo, como as Rex Girls, o Scraby-Doo. E tipo, essas referências até que são legais. Só que é só isso. E é engraçado que a coisa mais perto do Scooby-Doo é um pôster do monstro do Scooby-Doo de 1960. O Scott, lá do canal Nerd Sync, que gosta muito de Scooby-Doo, faz vários vídeos de Scooby-Doo, ele fez uma frase que pra mim define por que como desenho do Scooby-Doo, esse não é um bom desenho do Scooby-Doo. Ele disse bem assim, ó: os óculos da Velma caíram de seu rosto várias vezes no episódio piloto, e ela apenas os pegou e colocou de volta. Então assim, gente, meu Deus, você tá colocando posters do Scooby-Doo no background, que é tipo um easter egg whatever, mas você não pode fazer uma piada, sei lá, do óculos da Velma, que é a gag mais conhecida do Scooby-Doo, né, que ela perde os óculos e fica procurando os óculos no chão. Nem isso, produção! E o pior é que, como é um desenho pra adulto, ela poderia procurar os óculos enquanto fala palavrão. Eu não acredito que eles perderam essa oportunidade. Ai, meu Deus. Mas eu prometi que eu ia ver a série sem vincular com o Scooby-Doo. Vou tentar, né? Além disso, o mistério é legal. Tem 2 episódios e eu não faço ideia de quem que é o assassino. Então o desenho me fisgou pelo mistério. Eu quero ver o mistério. E o mistério, ele funciona um pouco como um slasher. Ele tem um tom de deboche, ao mesmo tempo que ele se leva a sério. E nesse ponto, sim, eu achei bem acertado. Até porque o mistério, nesses 2 primeiros episódios, é uma das melhores coisas que tem. É um dos pontos positivos que dá pra falar. Só que nas 2 coisas mais importantes que talvez ele tinha que acertar, que era a adaptação de um desenho do Scooby-Doo pra adultos, ele não consegue fazer isso. E a outra coisa que ele também tinha que ir melhor eram as piadas, né? Porque afinal é um desenho de comédia, as piadas têm que ser boas. E elas não são. Só que no protagonista ele acerta, e nos pequenos momentos ali eles acertam. Pô, teve a referência do lenço do Fred ali, achei demais. Eu ri nesse momento da piada do lenço do Fred. E se o mistério continuar crescendo ao longo dos episódios, e ele solenemente ser o único motivo de fazer eu voltar pra série pra querer descobrir o que vai acontecer, eu acho que minimamente ele vai ser um desenho assistível. Mas bem, assistível não quer dizer que seja bom. Até porque a gente tá falando de um desenho comédia, e a comédia do desenho é ruim. Que, tipo, é a coisa mais importante que ele tem que ter.
E assim, eu também tenho um outro problema, é que eu sinto que esse gênero, né, de desenhos adultos fazendo comédia desse jeito, esse tipo de animação já tá um pouco esgotado. Mas no jeito atual, no cenário atual, com tantos outros desenhos parecidos e que são muito melhores, simplesmente não tem por que assistir Velma, a não ser que você seja como eu, que queira ver o mistério, queira ver o que tá dentro da caixa de presente. Mas fora isso, tipo, não sobra muita coisa. No ano passado estreou na HBO Max um outro desenho muito com a mesma pegada, que era a Bird Girl. E a Bird Girl era um spin-off do Harvey o Advogado, que já é um spin-off do Homem-Pássaro. E a Bird Girl é um desenho ruim. E Velma é melhor que Bird Girl. A qualidade da animação é muito melhor. Agora sim, é o que eu falei, você tem que conseguir desassociar esses personagens do Scooby-Doo clássico. Se você não consegue fazer isso, velho, você vai odiar o desenho. Você vai odiar com toda a sua alma, porque não tem nada a ver com o Scooby-Doo. Por exemplo, por que diabos o Salsicha tem uma espada? Por que a Daphne vende drogas na escola, sabe? Me parece que a única resposta plausível é que eles queriam fazer uma coisa adulta, diferente, pra tentar pegar no pulo e ser engraçado com eles sendo diferentes. Só que, pelo menos pra mim, não foi. Esse negócio da espada que o Salsicha tem, inclusive é um momento de piada no início do segundo episódio, que ele, sem querer, quebra um quadro de presente que ele ia dar pra Velma. Essa cena é um sintoma do porquê que eu acho que as piadas não funcionam no desenho. Porque o quadro que ele tá fazendo pra Velma, em nenhum momento é estabelecido que ele tá fazendo isso. E quando você vê ele, corta o quadro. Ele faz uma piada ali instantânea, só que pelo menos pra mim isso não é engraçado. Porque pra isso ser engraçado, a gente tinha que ver ele pintando o quadro, tem que fazer um build-up com ele mostrando o carinho que ele tem pelo quadro, pra daí você chegar lá e depois você cortar o quadro. Do jeito mais casual ou idiota possível, pra você sentir a dor dele, né, e a ironia dele rasgar o quadro da pessoa que ele gosta. Só que não fazem isso, tipo, cortou o quadro, piada, fim de cena, vai pra próxima. E eu entendo que talvez seja pra ser um humor meio rápido, só que mesmo vendo desse jeito, eu ainda acho que não funciona. O desenho, na verdade, tem muita piada meta, que envolve clichês narrativos de outras séries, mais piadas envolvendo contextos sociais modernos. A Velma chega um momento ali que fala uma frase de Twitter, né? Hablo mesmo, né? Que é um termo bem de Twitter. E em alguns momentos parece que eles querem entrar num humor satírico, estilo Larry David, só que sem ter a finese de construir o punchline. E no final do segundo episódio eu tava totalmente em conflito, porque eu tô gostando muito do mistério, eu tô gostando da onde que a Velma vai pra tentar resolver ou pra tentar ajudar alguma pessoa, tô gostando de como que a história, numa linha geral, tá seguindo. Só que não é só a história, tem os diálogos. E esse é o desenho adulto, tem que ter piada a cada 2 segundos. E aí os diálogos são metralhadoras de diálogos. Cortadinho. Mamãe, cortadinho. Não, é sacanagem, ela tá sem cérebro. E o pessoal da comissão ainda vai se ver comigo. Joga aqui, não foi engraçado. Joga ali, esse foi um pouco engraçado. Joga lá, esse não foi engraçado. E enquanto eu tô revirando os olhos pra tentar rir de alguma coisa, pelo menos com boa vontade que eu tenho, eu só consigo parar pra pensar uma coisa. Poxa, por que vocês não maneiram um pouco da quantidade de piada e seguem a história num ritmo normal? Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não acho o desenho da Velma um desastre absoluto, mas ele é com certeza melhor que o Bird Girl, não é o pior. E ele me manteve minimamente interessado pra ver até o final, pra ver o mistério, pra ver a solução do caso da mãe da Velma, e porque tem momentos genuinamente bons ali, e curiosamente são os momentos sérios envolvendo os ataques de ansiedade da Velma, que isso sim se destaca. Mas os diálogos são muito ruins e as piadas também são ruins. De certa forma, parece que esse desenho tá tentando replicar o que o desenho da Arlequina fez. Só que o desenho da Arlequina é 10, não, é 100 vezes melhor, mas não tem comparação. E o desenho da Arlequina, vejam só, como a adaptação da Arlequina é maravilhoso. E quando você vai ver o Batman age como o Batman. Mas claro, é um desenho de piada, mas vê o Batman fazendo coisas de Batman num contexto pra ser engraçado. E funciona. Por que não puderam fazer aqui nesse desenho? Sabe, é o que eu queria. E aí que eu chego na minha conclusão. Talvez se o desenho não tivesse nenhuma relação com o Scooby-Doo, fossem novos personagens, talvez o público conseguisse ver além da adaptação. Porque eu tô tentando ver além da adaptação. Como a adaptação do Scooby-Doo, eu acho muito fraco. Como um desenho que tem personagens cujos nomes são exatamente iguais aos do Scooby-Doo e eles estão tentando resolver um mistério, é um desenho aceitável, assistível. E é por isso que agora na nota eu vou fazer um balanço. Olhando que é sim uma adaptação do Scooby-Doo, não vou ignorar isso, e tentando olhar também apenas os personagens ali como eles estão. E pra mim, ele como desenho isolado, sem ter nenhuma relação com o Scooby-Doo, é nota 6, e como um desenho do Scooby-Doo é nota 5. Então eu vou fechar nesse meio termo aí, nota 5,5,
pros 2 primeiros episódios. Tem coisas positivas, eu com certeza vou querer ver até o final, porque o mistério tá me chamando a atenção, mas o que impede eu gostar mais é o meu coração querendo coisas do Scooby-Doo e o meu lado racional querendo piadas melhores. Então, assim, é um conflito. Mas, pessoal, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Agora, Scooby-Doo, cadê você? Vem aqui, Scooby-Doo. Apareça no último episódio, Scooby-Doo. E essa foi a nossa crítica dos 2 primeiros episódios de Velma. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.